No Brasil, nós temos duas classificações de indicações geográficas. O que são essas siglas? Quando a gente está escolhendo o vinho, a leitura do rótulo, aparecem ali algumas siglas. Vinhos importados da França, por exemplo, aparece lá a sigla AOC. Vinhos importados da Itália, aparecem lá DO, DOC, DOCG. No Brasil, nós temos duas classificações de indicações geográficas. O que são essas siglas? Indicações geográficas. Elas nos dizem de que região veio o vinho e também nos oferecem uma espécie de certificado de identidade do vinho. Não propriamente de qualidade, mas principalmente de identidade. O que a indicação geográfica nos diz? Nos diz onde o vinho foi produzido, quais são os sistemas utilizados na sua produção, quais são as uvas utilizadas na produção. Cada região demarcada tem regras muito específicas, muito detalhadas sobre a serem seguidas pelos produtores daquela região. No Brasil, nós temos as indicações geográficas divididas em dois capítulos: indicações de procedência e denominações de origem. A indicação de procedência, a IP, é o primeiro degrau das nossas indicações geográficas. O segundo degrau, um pouco mais complexo, um pouco mais sofisticado, é o da denominação de origem, a DO. Quem estabelece isso no Brasil é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Institutos de pesquisa, universidades, enfim, apresentam ao INPI um projeto mostrando como é que é uma região, como é que são os solos, o clima, como é que o vinho é produzido, que tipo de uva é utilizada na sua elaboração, e aí se estabelecem então as regras daquela indicação geográfica. A indicação de procedência, por ser o primeiro nível das indicações geográficas, ela é um pouco mais simples, é um pouco menos exigente, é um pouco menos rigorosa. Quando passamos para o segundo degrau, para a denominação de origem, a DO, aí sim as exigências vão ficando cada vez maiores. E aí o produtor não tem tanta liberdade também para criar. Ele tem que elaborar com uvas produzidas numa determinada área, o vinho tem que permanecer tanto tempo em barrica, tanto tempo na garrafa. As indicações são muito rigorosas nessa questão. Para garantir o quê? Para garantir exatamente a identidade, a personalidade de um vinho. Quando você está tomando um vinho da denominação de origem Vale dos Vinhedos, por exemplo, no Brasil, você sabe que aquele vinho é feito com uva Cabernet, com uva Merlot, com uva Chardonnay, que são as uvas daquela indicação geográfica. Os europeus, que têm muito mais tempo de indicações geográficas do que nós, começou lá em Portugal, no Douro, em 1700 e pouco, com o Marquês de Pombal, a primeira denominação de origem para vinhos da Europa. A França depois adotou, os países todos adotaram. A Europa hoje possui mais de 5.000 indicações geográficas para vinhos e outros alimentos, embutidos, queijos, conhaques, não só bebidas, também carnes, principalmente queijos, enfim, muitos produtos. A Europa tem uma longa tradição nisso. Nós estamos aqui de uma forma bem mais simplificada no Brasil, seguindo o modelo europeu, esse modelo que deu tão certo na Europa. Os italianos chegaram ao preciosismo de elaborar 3 níveis de classificação. Eles têm a DO, que é a Denominazione di Origine, eles têm a DOC, que é a Denominazione di Origine Controllata, e tem a DOCG, que é a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, como se a denominação de origem controlada já não fosse garantida. Mas enfim, eles levaram a esse nível de requinte a questão das indicações geográficas. Nós, por enquanto, no Brasil, temos duas: indicação de procedência e denominação de origem. E são 5 regiões demarcadas no Brasil. Nós temos a indicação de procedência Monte Belo do Sul, a indicação de procedência Farroupilha, para vinhos do tipo Moscatel, temos a indicação de procedência Pinto Bandeira, a indicação Altos Montes, que engloba 2 cidades, 2 municípios da Serra Gaúcha, Flores da Cunha e Nova Pádua, e temos também a DO,
Vale dos Vinhedos, que começou como uma indicação de procedência e depois atingiu já esse segundo nível, que é o nível da denominação de origem. Então, Vale dos Vinhedos é a única denominação de origem que temos no Brasil. Mas outras regiões estão pleiteando também e com o tempo vão conseguindo as suas denominações. No Rio Grande do Sul, principal estado produtor de vinhos brasileiros, por enquanto são 5 regiões demarcadas e uma única denominação de origem.